Olá! Hoje é o quarto encontro do grupo de estudo Psicologia em Como Criar Crianças na Era Digital. E a gente vai estar conversando justamente sobre o quarto capítulo, não é? Do livro Como Criar Crianças, Como Criar Filhos na Era Digital, da professora Elizabeth Kilber. E aí ela vai estar trazendo um contexto do Reino Unido e eu vou trazer aqui para vocês o nosso contexto brasileiro. Sejam bem-vindas, boa noite, não é? Estou aqui mais uma vez para a gente fazer essa articulação, essa troca de ideias. E Aninha, bem-vinda, não é? E aí, o tema de hoje a gente vai estar articulando quais são os problemas, deixa eu pegar aqui, causados, não é? Na verdade, os problemas físicos. Problemas físicos, aqui. Aham. E aí, quem for chegando, fique à vontade que a gente vai estar conversando sobre essa perspectiva. Problemas físicos causados pelas telas. Ok? Tá? Oi, 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 sejam bem-vindas. Ê, meu amor, que maravilha. Tá? Me avisem se tá com o título já aqui demarcado, tá bom? Então vamos lá. Olá! É o David Wellington, né? A gente até conversou no direct. Seja bem-vindo. Vamos lá então fazer essa articulação, né? Como é que então vocês chegam nessa noite, né, nesse momento agora, para quem vai ver em outro tempo, enfim, né, ver como é que tem esse questionamento e como esse questionamento atravessa a sua vida. A partir do lugar que você ocupa. Você é psicólogo, você é universitário, você está ali com muitas curiosidades em relação a esse tema. E aí o que foi que eu fiz? Eu formatei esse grupo, né? Esse beijo, socorro, bem-vinda. Ana Thalita, maravilha, né? Vamos lá, gente. Maravilha rever vocês, esse grupo tá ficando fantástico. Olha, eu acho que eu tô com vontade de dar um presentaço para vocês, viu? Vocês que estão frequentes toda terça aqui no grupo de estudo. No grupo de estudo eu tenho uma surpresa depois para vocês. Estou começando a querer fazer movimento. E aí o que é que nós temos? Eu estou fazendo articulação então do tema de hoje. Anderson Mo, bem-vindo, tá? Maravilha, maravilha. Gente, o título da live do grupo de estudo de hoje tá demarcado para vocês, aparece para vocês. Deixa eu ver. Qualquer coisa me avisem, tá? Então vamos lá. Hoje é o nosso quarto encontro e a gente vai estar articulando justamente sobre quais problemas físicos, ok, são ocasionados pelo uso excessivo das telas. E aí isso é importante, porque eu vou estar trazendo alguns dados, algumas perspectivas bem significativas. Oi, Sidney, né? E vamos sim, Socorro, de mais conhecimento, tá? A dedicação aqui é totalmente para que a gente esteja dos lugares que a gente ocupa, não é? E aí eu sei que tem muita gente aqui com psi no meio, ou é universitário, já é psicólogo formado, ou é uma pessoa curiosa, ou então é uma pessoa integrante da família que está ali tentando entender esse processo de criar crianças na era digital que é tão delicado. Eu trago hoje para cá alguns dados significativos, alguns tantos alarmantes, em que inclusive eu vou finalizar o momento de hoje propondo algumas intervenções específicas para psicólogos. Então, bora lá, tá? Bom, uma das perguntas que me chega, Juliana, quando a gente olha uma criança de 7 anos, vamos pensar numa criança num período de latência, ela tem ali 7 anos de idade, 8 anos de idade, em que muitas vezes ela está dentro de uma conjuntura em que ela nem é mais o bebê, mas ela já articula ideias, ela tem 7 anos, a criança de 7 anos ela precisa estar em uma conjuntura saudável, dentro de articulações concretas, mas ela ainda traz o nível da fantasia, da criatividade, né? Ela faz essa demarcação para configurar aí uma existência já de uma personalidade, de uma identidade, enquanto que ela está nesse processo de construção permanente. Então, aos 7 anos não tem nada fechado, né? Nós somos sujeitos de desenvolvimento. Mas aos 7 anos de idade, quando a criança ela não se desenvolve fisicamente, a gente tem conceitos que já são adotados no Brasil em relação a uma atividade física inativa. Então, se eu tenho uma criança de 7 anos que ela está fisicamente inativa, eu tenho que tomar muita atenção, principalmente como psicóloga, como terapeuta, como família, porque essa criança ela vai ter interferências, não é, a curto, médio e longo prazo. Vamos pensar aqui.
não podemos ter uma perspectiva, né, causal em que o uso de tela gera obesidade. Não é simples assim. A gente precisa compreender a elasticidade desse fenômeno, a atualização desse fenômeno. É bem provável que vocês que estão aqui, têm poucas discussões, poucas pessoas discutindo ainda esse tema. Na própria universidade, na própria pós-graduação, especializações em relação a esse tema, praticamente não existe. A gente vai ter praticamente grupos muito isolados. Não sei se vocês sabem, mas eu sou a primeira pessoa no Brasil, até agora que eu conheço, que tem uma formação clínica, né? Uma formação realmente pensada ali, com tanto perspectivas teóricas, aulas que estão ali gravadas, são 10 módulos de aula, como também em uma discussão a partir de estudos de caso clínico. E essa literatura muitas vezes é uma literatura estrangeira, literatura que muitas vezes não está tão acessível simplesmente, não é? Então, quando eu trago essa discussão para cá, é justamente para a gente entender a gravidade da situação e a gente, inclusive, montar um grupo de apoio, uma rede de pessoas que estão com expansão de suas consciências para ajudar muito mais pessoas. Esse fenômeno não atinge somente a infância, não atinge simplesmente crianças que estão ali entre 7 e 12 anos. Afeta qualquer pessoa em qualquer idade. Por isso que é importante a gente sempre abrir esse leque de observações onde a gente está habitando. Então vamos lá. Não podemos simplesmente fazer uma abstração ou então ser simplistas demais em dizer que a tela ela vai gerar obesidade. Não é simples assim. Não é um cálculo matemático. 2 mais 2 não dá 4. Não é assim. Quando a gente fala de processos psicológicos, a gente fala de fenômenos comportamentais, culturais, a gente precisa detalhar para entender o que intrinsecamente faz parte desse processo. Mas nós não podemos negar, né, que existe uma relação direta em que se a criança está inativa fisicamente, ela vai ter maiores probabilidades de vivenciar, não é, experiências em relação à obesidade, à ansiedade, ao cansaço, ao desgaste físico. Boa noite, Vivi. Oi, Eliane. Bem-vinda, gente. Sejam bem-vindos. Gente, qualquer questionamento podem colocar aqui, porque a ideia do grupo de estudo é a gente ir conversando mesmo. Eu vou deixar, inclusive, essa proposta para vocês. Quem tem um conteúdo, quem tem um livro, o livro a gente está hoje no 4º capítulo dessa articulação, né? Como criar filhos, crianças na era digital. Então, vamos lá. A gente está diante de um fenômeno muito delicado. Nós temos a infância, a geração mais inativa fisicamente vivida pela humanidade. Isso é muito grave. Você, como psicólogo, você, como universitário de psicologia, você, como família, como população mundial, tem se preocupado, tem se atentado para isso. Quanto menos movimentos físicos essa criança faz, quanto menos interação corporal essa criança faz, ela vai ter, de certo modo, uma limitação dos seus movimentos e, na verdade, ela pode ter muitos aspectos da vida prejudicados. Como nossos lugares, desde nossas profissões até nossas inquietações como seres humanos, corroboram inclusive para a vivência mais saudável dessa criança, sendo que a gente tem a geração mais inativa fisicamente vivida pela humanidade. Isso é sério, isso é muito grave. E a gente não pode deixar passar despercebido essa inquietação, não é? Outra perspectiva interessante, vamos lá. Vocês conhecem, convivem com crianças. Quem aqui atende crianças, gente? Pode dizer, eu atendo crianças, eu atendo adolescentes, tenho visto muitos casos, tá? Podem fazer essa articulação. Ou então conheço, ou então tem um sobrinho que passa por isso. Vamos fazer esse momento de diálogo. Quem aqui tem acesso a crianças que estão ali entre 7 e 10 anos de idade? Ou até mesmo menorzinho, tá? Ou até mesmo adolescente, que fica muito tempo parado, fisicamente parado, né? Diante de uma tela. Diante de um videogame, por exemplo. Diante de uma televisão, maratonando séries, maratonando vários desenhos, né? Quem aqui percebe essa criança e como ela se movimenta fisicamente? É bem possível, se você ficar mais atento, né? Não vou nem dizer como Freud, um olhar analítico freudiano, a questão não é nem focar em abordagem específica aqui, mas a gente vai ter próprio Piaget, vários teóricos que vão olhar para a infância, às vezes dentro de casa. Os filhos, a própria família.
Vocês, quando estão ali olhando as infâncias, não é, as crianças ao redor de vocês, vocês percebem algum tipo de relação em o quanto que menos ela desenvolve atividade física e o quanto que isso tem relação com a sua coordenação motora fina, motora grossa, a habilidade, o equilíbrio. Crianças que muitas vezes, elas ao caminhar, ela bate na parede ou ela cai muito, não é? Isso pode ter relação. Pode ter uma relação porque essa criança não está no desenvolvimento físico esperado ou necessário. Pra vocês terem ideia, o Reino Unido vai trazer uma cultura em que se estimula uma criança a ter 3 horas diárias de atividade física. Nós, no contexto brasileiro, a ideia é que pelo menos essa criança que está ali até os 10 anos de idade, 11 anos de idade, ela tenha pelo menos 1 hora por dia de atividade física. Essa geração, inclusive que nasceram nesse contexto, não é? Já das telas dentro de casa, elas quase não têm atividade física. Pouco movimento, Juliana, tem dificuldade em dialogar com os outros? Exatamente. Tem A gente começa a articular, teoricamente, sobre um conceito dessa criança estar, inclusive, não simplesmente inativa fisicamente, como inativa socialmente, inativa emocionalmente. Então, são muitas emergências e urgências que precisam ser vistas para serem cuidadas e prevenidas o quanto antes. Isso é urgente. Eu vou levantar várias bandeiras de inquietações aqui para ver como é que você se preocupa, como é que você se manifesta, não é? Para prevenir o sofrimento dessas crianças que já serão adolescentes e adultos. Então, se você tem e leva um estilo de vida sedentário, como é que então você imagina que essa criança ela vai ter uma perspectiva de relação com o futuro, não é? A criança ela precisa ser orientada, ser guiada para que ela entenda o que é azul, amarelo, verde, vermelho e não simplesmente conceituar coisas. Ela vai estar dentro de uma perspectiva de pensamentos e linguagens a partir do que ela vivencia. E ela precisa experimentar, ela precisa estar ali fisicamente envolvida, sensorialmente envolvida, para ter essa extensão de consciência, extensão de linguagens, de aprendizagem, de culturas. A criança ela precisa, nos seus primeiros anos de vida, inclusive na primeiríssima infância, começar a sentir as espessuras diferentes, o que é a grama, o que é a areia, o que é o quente, o que é o frio. Se você tem uma criança diante de uma tela horas a fio e ela praticamente está ali totalmente inerte fisicamente, o que é que vocês acham que vão ter como resultado? Ou como impactos? O que é que vocês acham? Coloquem aqui as ideias de vocês, não é? Coloquem aqui para a gente dialogar a partir daquilo que você pensa, a partir, inclusive, daquilo que já é realidade e que muitos de vocês vão começar a acompanhar nos consultórios. Quem aqui está dentro de escolas? É psicólogo escolar, hospitalar? Quais são os contextos de vocês? Não é? Porque vocês vão perceber em diversos contextos. Juliana, eu estou dentro do hospital, um hospital infantil, por exemplo. As crianças que estão ali, muitas vezes, não têm tolerância, estão em situações que envolvem sofrimento e aí a família vem em tela. A tela ela precisa ser utilizada para o melhor desenvolvimento possível. Qual é o momento em que ela se torna prejudicial? Se o uso de um tablet é a maior distração daquela criança, você tem que ficar atento. Porque ela está desenvolvendo ali hábitos, vou trazer Pierre Bourdieu para falar do hábito social em relação àquilo que é aprendido, aquilo que é internalizado, aquilo que é naturalizado como comportamento. Se na infância é assim, não acho que ela vai desenvolver empatias, se importar, ou necessidades, inclusive, de uma vivência em conjuntura social, já que ela está ali satisfeita inclusive com a imensa descarga, não é, de dopamina em seu organismo. Ela vai ter um nível elétrico, não é, psicoorgânico de dopamina em que ela provavelmente não vai ter a necessidade de conversar com ninguém ao redor, porque nenhum diálogo vai promover tamanha, não é, euforia, tamanha excitação. Na infância isso é muito delicado. Na infância precisa ser, inclusive, prevenido. Eu não gosto de utilizar bem a palavra remediado, né? Mas deve ser cuidado, deve ser tratado. Bom, quando a criança, então, ela tem na sua rotina, as crianças que vocês conhecem, ela tem um tempo do correr, do brincar, do lúdico e do criar. Eu não sei se vocês sabem, mas a Espanha ela tem o Ministério do Ócio. Que é isso, Juliana? Exatamente. Existem, inclusive, propostas político-pedagógicas nas escolas, na tentativa de
interagir com a perspectiva subjetiva dessas crianças, dela terem rotinas de reflexões, de contato com o que é o outro, a diferença do outro, as diferenças culturais, as diferenças, para inclusive que possa haver uma apreensão da vida muito maior do que simplesmente estar passivo diante daquilo que está acontecendo nos seus olhos. Meus filhos são altamente inquietos e parecem sentir frustrado quando não conseguem atingir um objetivo. Eliane, quando você coloca isso, você está falando mais especificamente sobre a influência do uso da tecnologia ou quanto que eles viveram uma infância que não estavam à mercê da tecnologia como nós temos hoje, né? Então, essa cor coloca, perceba a maior dificuldade em relacionamentos e diálogo. Exato. Vocês sabem que atender crianças, atender nos consultórios, é muito provável que você atenda a família em determinado momento, com muita frequência. E qual é o momento em que você traz a família para estar de modo mais ativo nesse lugar? Porque nós temos a família, nós temos a escola, nós temos nós psicólogas, psicoterapeutas, psicólogos clínicos, psicólogos escolares, psicologia social, não é? Que muitas vezes está dentro de um CREAS, de um CRAS. Qual é a aplicabilidade da psicologia, no caso mais específico, em relação à prevenção do uso adoecido de telas, não é? Das dependências tecnológicas? Porque aí, quando a gente fala em dependência, a gente está falando de uma gravidade intensa, que já se institucionalizou ali, já instituiu um adoecimento, inclusive é uma psicopatologia, né? A Irene coloca o uso excessivo influencia demais. Influencia. Na verdade, do consumo ao diálogo, às estratégias de pensamento, exatamente. São novos modos, né, de fugir dos próprios pensamentos, né? Eu tenho colocado no feed, gente, vejam no feed, tá com muito conteúdo bacana sobre as dependências tecnológicas. Estou trazendo ideias, pensamentos, intervenções, dicas, sugestões. Por favor, curtam lá, compartilhem, comentem alguma coisa, vamos conversar. Quanto mais tiver diálogo, mais motivada eu vou estar para a gente fazer essa articulação. Não me deixem solitária, não, porque é fundamental a gente deslocar para os lugares onde a gente habita esses questionamentos, para que se tornem intervenções comportamentais, tá? No final da live eu vou trazer intervenções específicas para psicólogos, tá? Propostas interventivas. Bom, o que é que a gente vai ter? Se a criança está muito tempo diante das telas, ela não vai ter sua habilidade motora desenvolvida. Ela vai conseguir... O que você está dizendo, Juliana? Ela não vai conseguir andar? Não necessariamente simplesmente isso. A resistência no andar, a resistência no se movimentar, a disponibilidade física, inclusive, para aquilo que se espera de um adulto, que ele saia de casa e vá trabalhar, ou ele saia de casa e faça algum tipo de atividade, ou ele tenha algum tipo de atividade física para manutenção da sua saúde, seja a sua saúde física, corporal, mental. Essa criança ela vai estar, então, inserida em um contexto de adoecimento. Um adoecimento que vai desde os modos de pensar, não é? Até mesmo a limitação desse movimento físico corporal. Se a gente entrar num paradigma, e aí isso é muito importante em relação à exigência do corpo, bora lá, vamos pensar em padrões que já afetam muitas crianças. Tem crianças de 8 anos que já querem ter músculos, ou já querem ter um peso, uma altura, uma exigência ali mascarada, na verdade desmascarada, e de modo muito violento, porque ele está ali, nas redes sociais, impostas como uma verdade absoluta, né? Perde, sim. A partir esse corpo eu tenho que ter, essa obrigatoriedade do modo de ser, do modo de agir, a criança começa a deixar de se alimentar. Ou, muitas vezes, ela se alimenta a partir do momento em que ela está usando a tela, ela se desconcentra, a família vem e coloca comida. Aí ela perde, não simplesmente o apetite, ela também vai perder a autonomia, não é? Ela vai perder, inclusive, a sua condição de desenvolvimento em relação ao próprio alimento. E aí essa nutrição não vai acontecer. Moral da história, desenvolvimento de psicopatologias, de transtornos alimentares e etc. Por isso que a relação direta existe. Não é simplesmente uma relação de causa e efeito. As telas proporcionam transtornos alimentares. As telas proporcionam obesidade. Não necessariamente. Fiquem muito atentos ao que eu estou dizendo. Eu estou falando que existe uma relação direta e uma correlação dependendo da conjuntura, do contexto, da vida daquela criança. Se ela ali passa horas a fio diante de uma tela, ela está inativa fisicamente. E aí como é que a psicologia se posiciona em relação a esse contexto? A essa percepção que essa rotina gera adoecimento para essa criança. Ei, Thalita, beijo, Jennifer.
Gente, vamos conversar. A ideia é conversar. Podem colocar perguntas, questionamentos, a gente vai estar fazendo articulação. E aí, eu trago então um dos tópicos do texto, da Kilber, que ela vai dizer o seguinte, né? Tem uma relação direta entre o uso, né, das tecnologias com adoecimentos psico-orgânicos, físicos, não é? Vamos pegar o exemplo da obesidade. O que é obesidade? Uma psicopatologia? Quem sabe? Quem sugere? Né? Olha, na verdade, faz parte de um adoecimento crônico. Então, tem uma série de fatores que podem propiciar a obesidade. Da ansiedade, a fuga dos próprios pensamentos. E aí ela pode, inclusive, estar ali na tela, tentando abstrair suas ideias, seus pensamentos, porque sua vida real gera muito sofrimento. E no videogame é o único lugar que ela se sente fortalecida. Tem lógicas que funcionam numa perspectiva extremamente complexa. Então, nós não podemos ser reducionistas. David fala, tenho visitado crianças com déficit de atenção e desinteresse em socializar. Atribuir isso ao uso excessivo de telas, que é o ambiente onde elas mais frequentam. David entra na minha formação, é onde a gente está estudando continuamente essa temática. Só que lá, o que é que eu faço? Eu faço uma discussão em relação à infância e adolescência, também a vida adulta e a velhice. Eu separo por blocos, tá? Aqui, no caso, a gente está fazendo a discussão especificamente em relação a crianças. Mas eu faço todo, que para quem participa da formação, não é, uma discussão mais aprofundada, tá? E realmente mais prolongada. Bom, o que é que nós temos aqui? David, olha que interessante. Muitas vezes você acompanha uma criança que ela chega com um diagnóstico já para você. Juliana, minha filha tem TDAH. A escola diz que ela fica muito inquieta, ela não se concentra, eu levei para um psiquiatra, chegou. Muitas vezes o que está atravessando a rotina daquela criança é porque ela passa a noite no celular, a noite no videogame. Quando acorda, ela não tem condição física nenhuma. Ela está ali em crise de abstinência devido ao uso adoecido de tecnologias, devido à dependência tecnológica. E aí, às vezes, o profissional não acompanha a gravidade desse diagnóstico, a gravidade desse cenário. Taxou como TDAH. Muitas vezes, ela está em crise de abstinência porque ela estava ali durante todo o dia usando várias horas telas, várias horas no videogame, várias horas no computador, várias horas vários desenhos. E quando ela chega na escola, como é que ela se concentra? Ela vai ter dificuldade de se concentrar. Né? Ela faz parte de um organismo, inclusive ela vai ser leal àquilo que ela faz todo dia. Né? E quando ela sai da tela, ela tem crise de abstinência. Várias crianças recebendo diagnósticos enviesados porque alguns profissionais não perceberam a gravidade do que vem a ser o uso adoecido de tecnologias, as dependências tecnológicas. Né? Vamos lá. A gente tem, então, uma perspectiva significativa para pensar, porque aí a gente começa, quando olha para a criança, a olhar para a família. Precisamos olhar para essa tribo que a criança vive, com quem ela se relaciona. E aí o que é que a gente tem? A gente vive um cenário em que nós quase não ouvimos mais, filho, vai brincar na rua, quando tiver fome volta para dentro de casa. A rua hoje, quem aqui brincou na rua quando era criança? Roberta, Lívia, Isa, quem? Thalita, Jennifer, quem brincou quando era criança, brincou na rua? Hoje, uma criança brincar na rua é muito perigoso, é sério. Representa o quê? Risco. Que rua, Juliana? O prédio, o condomínio? Não é qual rua? Eu moro numa cidade em que as crianças brincam ali naquela rua, mas tem que estar ali, vistas na calçada. Né? Cássia brincou? Também brinquei, Cássia. Né? Maria, eu era a caçula da rua, então imagina. Né? Olha, Socorro disse eu. Olha a Eliane também. Ana Thalita, uns terreiros de casa, bom demais, né? Olha, o David Wellington. Até de circo, eu brinquei demais, a Jennifer. Bacana, gente. Olha aí, nós brincávamos disso. As crianças de hoje, não. Cássia, seu filho brinca, vamos lá, manda o endereço pra gente levar as crianças pra lá, né? Porque tem-se uma zona de medo, de tensão, de preocupação. Se você diz, brinque, volte quando tiver fome, você não precisa estar ali na calçada vendo seu filho, né? Você confia, você lança. Hoje, você, tá brincando onde, com quem, como? Só que é o seguinte, o que é que a gente faz? Nesse cenário de risco,
A rua se torna um risco? É violento? Como é? Vem um pensamento em relação à necessidade de segurança. Dependendo da família, vem a superproteção. Eu prefiro que meu filho fique em casa jogando videogame. Só que é o seguinte, o que é que eu tenho? Ficar dentro de casa ou dentro da rua. Aí se torna um dilema, não é? E aí ficar dentro de casa para crianças estarem seguras, elas vão estar dentro de casa, inseguras na vida digital. Porque muitas vezes, para o tempo passar dessa criança, para ela se manter ocupada, ela está no videogame. E ali você não sabe com que ela está interagindo. Qualquer pessoa. Ontem vi umas crianças jogando numa quadra na praça, e foi foi muito único ver aquilo hoje. Maravilha, fantástico. Fantástico. Né? O suar, o corpo. Né? Vocês viram, eu até compartilhei recentemente que eu fiz o aniversário do meu filho de 4 anos. Eu procurei um lugar que não tivesse, gente, sério, que não tivesse ali a televisão, videogame, que a criança fosse brincar de correr com os amigos, né? Brincar de correr com os amigos. Foi fantástico, né? E o suar, esse corpo precisa ser sentido para que haja apropriação, para inclusive com a apropriação desse corpo se desenvolva as potencialidades de vivência de prazer com esse corpo. Saúde física e mental está ali encaixado, né? Não precisa a gente mais dizer que o conceito de psicossomática começa a cair mais por terra, porque, antigamente o adoecimento psíquico em relação ao corpo, todo adoecimento físico é atravessado pela perspectiva subjetiva. Vice-versa, vamos lá então entender esse sujeito como um sujeito completo, complexo, inteiro, né? E nada simples. Nisso, o que é que a gente tem? Quando a criança está nesse universo digital, ela está totalmente vulnerável, insegura. Se você é psicóloga, como é que você lida com esse contexto? Se você está atenta para como as crianças que você atende, elas estão vivenciando já suas crises de abstinência, porque elas passam a tarde jogando videogame, a tarde vendo televisão e de manhã na escola, à noite vocês acham que elas vão querer fazer o quê? Isso é delicado. Isso eu questiono todo dia. Isso eu olho todo dia. Não é? Para a gente pensar o que é segurança, o que é superproteção. Né? Aqui o vai falar, inclusive, gente, de famílias, pais helicópteros, que ficam ali pairando sobre os filhos. Né? Eu chamo mesmo, do aportuguesada, de famílias urubus. Elas começam ali, não deixam a criança brincar, ela tenta controlar a criança, coloca a criança dentro de uma perspectiva em que ela está ali totalmente inativa fisicamente, é jogando videogame, é diante de uma tela, não, ela está ali parada, o tempo não vai passar, não, ela está ali segura. Segura de jeito nenhum. Tem fragilidade acontecendo ali a cada segundo que passa, e esse relógio, infelizmente, ele vai se voltar contra. Não quero ser aqui uma profeta de perspectiva negativa, mas a gente precisa ser racionais para entender que o que a gente está fazendo, não é? Água mole em pedra dura, tanto basta que fura, vai transformar a vida daquela criança, vai transformar as relações dentro daquela família. Então, se você é terapeuta e atende crianças, você é psicólogo e atende crianças, como é que é a tua postura em relação a questionar o uso de telas para a família, não é? Porque a família às vezes nem percebeu. Não. No Brasil, a gente tem realidades aqui irrisórias, de pessoas estarem totalmente romantizadas porque eu dei um celular para meu filho e não entender a gravidade que significa, não é? Taiwan vai cobrar multa de famílias que deixam adolescentes de até 18 anos passarem mais de 3 horas conectados na internet. Aqui no Brasil a gente não tem quase nenhuma política pública, quase nenhuma escola com projeto político-pedagógico específico para a prevenção do uso adoecido de telas. Como é que então você que é psicólogo, psiquiatra, enfim, vai intervir dentro desse contexto? Vamos estudar juntos, venham, né? Olha aqui do feed a conhecer a formação que eu estou trazendo, que eu apresento para vocês, que já existe, né? Ontem fiquei encantada com o neto da minha amiga, de 4 anos, Socorro me diz, correndo sozinho no corredor de casa, dizendo que está fazendo atividade física, pois o pai dele fazia até suar. Encantada com isso, não é? A criança ela vai ter necessidade. Faça um experimento com sua criança, com seu cliente, né? Em determinado momento, propõe uma atividade, uma brincadeira, algo lúdico, e vá percebendo qual o lugar que o celular, porque às vezes a criança ela vai para o consultório já levando seu tablet, já levando seu próprio celular, né? Qual o lugar que ela vai ter necessidade de usar?
Às vezes a criança ela vai fazer questão dessa atenção, questão desse lugar para ser vista realmente, né? Eu participo de alguns grupos e recentemente uma amiga estava dizendo o quanto que acompanhava uma criança e que chega a dizer que, olha que fantástico, aqui eu estou sendo ouvida porque em casa eu não estou, né? Há 7 anos atrás eu atendi uma criança que ela chegava no meu consultório e dizia: ufa, cheguei no meu paraíso. Eu nunca vou esquecer essa fala. Nunca vou esquecer essa fala. Eu também não vou esquecer o olhar da mãe dela quando ela perguntava por que aqui é o paraíso, né? E olha que naquela época o uso do celular era diferente do que nós temos hoje. De lá para cá, anos-luz, uma velocidade incrível, infelizmente só piorou, né? E a família às vezes não consegue dar atenção para quem faz parte da própria família. As crianças sentem isso, né? E ela vai querer correr, ela vai querer suar, né? O que é que nós então nos deparamos com um grande paradigma? Que paradigma é esse? Né? Ficar dentro de casa com os seus riscos no universo digital? Ficar na rua com os seus riscos? Como é que a família se posiciona? Não é? Olha que aí a gente começa a olhar para o abandono parental no universo digital. Olha que conceito. Olha, pera ainda, vamos, o que significa isso? Não é? O que significa você deixar uma criança ficar horas a fio conectado na internet sem um mínimo de controle ou participação ou presença? Gente, quem sabe aqui sobre esse conceito? Coloca, traz uma ideia. Ju, não sei o que significa. Né? Vamos pensar sobre essa situação que cada vez mais precisaremos montar, sim, intervenções, questionamentos, e a gente não pode parar nunca mais. Essa pergunta é extremamente ativa, já que a gente está discutindo aqui a partir desse campo de discussão com profissionais, né? Bom, nisso, bora lá que o questionamento de hoje não para por aqui. O que é que eu vou trazer para cá? Crianças cada vez menos ficam entediadas, elas ficam sem ter o que fazer. Muitas vezes a gente tem uma dinâmica familiar em que a família percebe a criança está ali entediada, ela não está querendo fazer alguma coisa e toma a tela, né? Fica aqui no celular. Vamos no banco, eu tenho que levar meu filho no banco de 7 anos. Moral da história, eu estou no banco ali horas a fio. Ao invés de fazer uma interação face to face, tete a tete, né? O que é que você vai ter? A criança vai ficar horas a fio com o celular ou o tablet na mão. O que é que você está ensinando a sua criança quando faz isso? Psicólogo, psicóloga, vocês que estão aqui, sejam universitários, enfim, o que é que você acha que há de naturalização nesse processo? Vocês acham, né, que esse contexto ensina o quê para uma criança? Porque se você não ensina a dar um bom dia, se você não ensina o desenvolvimento de empatia, isso não vai chegar de elevador e simplesmente entrar na vida da sua criança. Não. Se você é terapeuta, quais são as alternativas, técnicas, abordagens específicas que você vai, inclusive, trabalhar no seu consultório para que essa criança desenvolva o olhar das relações sociais e ela consiga interagir para que ela não saia de uma inatividade social, uma inatividade física e ela venha justamente a se lançar nas relações sociais, a ter uma vida social saudável, psíquica, não é? Bora lá. O tempo de tela e o sono. Tem muita gente, né, que não necessariamente entende a gravidade dessa relação com o sono. Por isso que o tema do encontro de hoje é justamente olhar quais problemas físicos, não é, o uso de telas exagerado, a dependência tecnológica provoca nas crianças. Muitos. O sono, bora lá, é um dos temas mais expressivos, mais significativos que precisam ser extremamente intensificados e questionados e estudados. Como eu já falei há pouco tempo, muitas crianças estão na escola, não se concentram, não conseguem, inclusive, desenvolver uma atividade ou estão extremamente cansados e exaustos. Não tem energia para aprender. E aí vem alguém de fora, é um profissional, foi procurado, enfim, a família preocupada, e um diagnóstico. E aí, nessa anamnese, não foi questionado como é o hábito do uso das tecnologias. Quanto tempo de tela aquela criança usa? Permanece durante o dia.
não é? No cálculo matemático, quando você coloca isso, não é? Dia após dia, você pode se surpreender violentamente. Ei, Giz, como é que tá? Amo minha família. Bem-vinda, gente. A gente está fazendo esse momento de discussão. E aí, o que é que tem? Deixa eu trazer uma coisa para vocês aqui. Esse momento a gente articula a infância e aí eu quero problematizar também um pouquinho a adolescência. Bom, adolescentes que jogam videogame, e aí eu tenho vários estudos, inclusive quem quiser pode pedir referência, eu mando, eu envio, eu coloco, né? Eu vou colocar, tá? Aqui uma legenda bem explicativa da minha fala de hoje, bem objetiva, né? Porque tem vários estudos que já confirmam, já evidenciam que usar uma tela, uma televisão, um videogame para dormir, você vai ter uma menor qualidade no seu sono REM, naquela fase mais profunda do sono, e uma maior probabilidade de sonos conturbados, sonos violentos. Se você não consegue adormecer, como é que vai ter teu dia? Como é que vai ser teu dia? Se você tem uma criança ou um adolescente que não consegue adormecer, como é que vai ser a concentração, a aprendizagem, a memória, a comunicação, a relação com os vínculos familiares, a relação com os respeitos sociais, as dificuldades, resoluções de problemas dessa criança e desse adolescente? Então, se você é terapeuta e está nesse lugar, você atende criança, você tem que olhar atentamente para essa realidade. Usar uma tela antes de dormir é você compactuar, tem dados validados cientificamente, é você compactuar, tá, com o retrocesso, com o não desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. Eita, e agora? O que é que eu faço com isso? Não vi isso, melhor não ver, melhor não saber. Só que você soube, você sabe. E eu vou dizer todo dia isso aqui, para a gente montar justamente. Eu quero montar, gente, um grupo de articulação de ideias. Bora, como é que a gente se ajuda? Contem comigo, né? Mais uma vez, viram o feed, viram como é que estão as histórias, vamos conversar aqui nesse lugar para a gente fortalecer essa posição, né? Como nós, psicólogos, vamos cada vez mais cuidar melhor das pessoas que a gente atende, inclusive fazendo questionamento e intervenções específicas em relação à dependência tecnológica. Bom, vocês sabem que a luz ela é um indicador, um dos indicadores mais poderosos para organizar o nosso relógio físico. Se você tem aquela luzinha, não, Juliana, eu diminuo a luz da minha tela. Seu organismo é inteligente, meu amor. Né? Se o seu paciente decide, não, Gislane, né? Jennifer, né? Bora lá. Quando eu vou dormir, mamãe deixa. É uma criança de 9 anos falando pra você, né? Então eu fico jogando um pouquinho, vendo um desenho que eu gosto, eu diminuo a tela, o brilho da tela. As crianças já falam assim, 9 anos elas trazem essas lógicas já, né? Pra começar o sono a chegar, Na verdade, a chegada desse sono vai ser por exaustão. Não vai ser uma chegada saudável. É bem provável que essa criança adormeça, ela desliga porque ela não aguentava mais. O seu corpinho não aguentava mais. Porque a luz está ali a todo momento, avisando a hora de estar desperta. E aí como é que funciona? Se a luz precisa estar realmente mais apagadinha, ter um ambiente mais acolhedor para esse sono, para haver uma liberação de melatonina nesse organismo, para que haja inclusive a qualidade, né, desse sono. Esse hormônio que é indutor do sono, e aí o sono REM como é que se estabelece? A criança tem muitos pesadelos, a criança acorda. E aí é outra etapa importante, ela aprender a voltar a dormir quando acorda. Às vezes a criança ela não tem esse suporte, essa orientação, e crianças que dormem com o celular no quarto, crianças que dormem com a sua Smart TV no quarto, se ela acorda de madrugada é provável que ela ligue, ou que ela fique no celular, e a família não veja. Eu vou sempre dizer, evite telas, evite videogame, evite qualquer aparelho mais tecnológico no quarto do seu filho. Até ele ter condições psicológicas, não é, comportamentais de tomada de decisões em relação ao uso. Uma consciência mais, né, estendida, vamos dizer assim. Bom, as crises de abstinência eu já comentei com vocês, né? A criança ela não dormiu,
Então, ela, como é que vai se concentrar no outro dia? Gente, como é que ela vai se relacionar com a família? Como é que ela vai, aquela criança que passou a noite ali, tendo um sono desqualificado, um sono ruim, aquela sensação, inclusive, de acordar e estar exausto, cansado? Vocês, não vou nem questionar vocês, meu foco aqui são os pacientes de vocês, mas vocês mesmos já podem se questionar em relação a isso. Juliana, existe também a questão do medo quando adolescente por ficar diante das telas tanto tempo, de não conseguir dormir só no quarto. Isso acontece com adolescente que conheço. Exatamente. Aí a Jennifer. Aí vem até a importância de exercícios físicos, não é isso? Onde vai ser liberado substância para ajudar a ver esse sono. Perfeito. Olha como a gente está afinando essa discussão. Olha como a gente está falando. Socorro, esse medo de estar desconectado se chama nomofobia, tá? A nomofobia, eu estou perdendo alguma coisa, eu não estou conectado, eu não estou entendendo, eu não sei. Eu fiquei amanhã sem saber o que está acontecendo com a vida da Anitta, com a vida de algum personagem, algum cantor, não é? Eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso estar atualizado, eu preciso seguir os blogueiros aqui e as blogueiras que estão me informando a todo tempo. Eu preciso ter informação. Isso gera muita ansiedade, muita violência. No caso, Jennifer, a atividade física ela é fundamental para esse corpinho estar, inclusive, né? Por isso que o Reino Unido vai sugerir 3 horas por dia de atividade física. O Brasil, 1 hora. A gente tem nas escolas, basicamente, quantas horas de aula de educação física, né? A criança ela tem condições de correr, de pular. Ela precisa ter o tempo desse tédio. Ela precisa ter o tempo do vazio para construir em si mesmo a sua capacidade lógica de raciocínio, para que ela consiga, a partir daquilo que nesse momento talvez seja complexo, eu posso criar alternativas. Qualquer primeira dificuldade que chegar, a criança, opa, bugou, eu não consegui fazer de fase, passar de fase eu me irrito, eu não consigo, não gostei do que ela fez, eu vou excluir. Não tem-se a tolerância de fazer o drible, de fazer o manejo de um problema. Então a criança ela precisa ter um momento diário desse tédio, nem que seja 10 minutos. E aí a gente tem então, a criança está ali sem ter o que fazer, toma o celular, fica aqui, como se fosse ali que ela estivesse desenvolvendo sua competência cognitiva. Só que não. Isso precisa estar muito nítido, tá? Muito nítido. Os padrões de sono, quando eles são afetados, ou eles não são construídos, eles vão reproduzir sonos perturbadores. E isso em qualquer etapa da vida destrói qualquer um. Relacionamento conjugal, relacionamento também de trabalho, relacionamento de amizade, enfim, né? Mas vamos lá. Eu vou dar 2 grandes dicas aqui para vocês. 2 grandes dicas, tomar um golinho d'água. 2 grandes dicas em relação, tá? A importantes dicas que eu vou dizer que são 2 para bons hábitos do sono de crianças, tá? A criança precisa de estabelecimento de rotina. Ela precisa do tempo ali. É cronologia demarcada? Não. Calma, calma. A criança precisa entender o que é o início, o meio e o desenvolvimento daquilo que está acontecendo. Às vezes ela pode ficar muito confusa. Então, às vezes eu chego para o meu filho e digo, João, hoje a gente vai passear de manhã, a gente vai almoçar na vovó, à tarde a gente vai passear com o Lulu, o Tetel. Quando chegar a gente brinca com a Gabi. Algumas coisas vão mudar durante o dia, mas a gente precisa fazer essas coisas. Eu preciso dar um panorama um pouco introdutório. Claro, eu não preciso robotizar o dia daquela criança, né? Não é essa a pegada. Mas você dialogar para a criança entender as etapas do que está acontecendo durante o dia. À noite, ela precisa chegar sem ser violenta. Às vezes a criança ela vai ter dificuldade de dormir porque ela acha que ela está acabando as atividades que ela gosta de fazer. E aí não vai deixar de fazer à toa. Ela vai ter birra, ela vai ficar, né? Então, a criança ela precisa ter esse processo. É o som, é a luz bem mais baixa, é o banho, é a leitura, é o diálogo. Você coloca um videogame aí que não vai dar certo. Se você colocar uma atividade com descarga de dopamina, como é que ela vai dormir? Então você está compactuando negativamente com uma produção de sono perturbador para aquela criança. Então, gente, nós estamos aqui, olha aqui. Gabriela, você é fono? Tem fono, Gabriela, né?
Provavelmente você deve ter acompanhado e acompanhar crianças que estão nesse contexto, né? Do uso de telas. Então, atividades relaxantes, atividades sensoriais que vão fazendo com que esse sono chegue saudavelmente, sem ser violento para a criança. Né? E o outro, tá? Como é o lugar dessa criança dormir? Ela dorme na rede? Ela dorme na cama? É cama compartilhada com os pais? Não é? A ideia é que a cama, o lugar de dormir, seja o lugar de dormir. Que se evite brincadeiras muito ativas, né, nesse momento, ok? Para que a criança vá entendendo esse percurso. Gente, aqui eu me traz um estudo de caso, que é o estudo de caso da Bela, tá? Ela fala que acompanhou Bela durante algumas sessões de psicoterapia. E aí Bela era uma criança que ela sempre estava na escola, cansada, sem energia, ela já não estava brincando com os amigos, estava perdendo a interação com os colegas. Vamos pensar, a Bela é uma criança de 11 anos, 10, 11 anos de idade, né? E aí a escola vai chamar a família. Ei, Mayara, beijo, saudade, né? Nesse estudo de caso da Bela, o que é que acontece? Né? Ela vai na escola, ela conversa, né? O psicólogo, a psicóloga, ela tem que ir, às vezes, no contexto da criança. Vai na família, chama a família, vai na escola, né? Pode chamar amigo, enfim. Nisso ela vai conhecer a realidade da Bela e aí ela percebe, né, que a Bela, ela está exausta, porque ela já estava começando a receber vários diagnósticos, TDAH, não, Bela é esquizofrênica, Bela tem TEA, Bela tá, enfim, né? Vários diagnósticos começaram a ser colocados ali para entender porque é que a Bela não interagia mais com as outras crianças, porque ela não estava mais aprendendo, porque ela, às vezes, inclusive, estava irritada. Bom, psicólogo, nós psicólogas somos investigadoras, nós somos pessoas curiosas, precisamos ser, inclusive, criativas, né? No caso, nesse vasculhar a vida, nesse estudo de caso da vida de Bela, ela descobre que a Bela, ela conseguia levar o celular à noite, né, o celular da mãe, que não tinha senha, enfim, para o quarto dela. E aí todo mundo dormia e Bela, despertadorzinho, já naquele relógio, no celularzinho da mãe, acordava 2 horas da manhã, ficava até umas 5 horas da manhã, né, para não ser vista. Moral da história, ela não estava mais dormindo, né? Então, durante essas sessões, ela vai descobrindo o que está acontecendo. E aí, opa, pera, sinais de alerta. O que é que a gente faz? E aí, muitas vezes a criança, ela não vai dizer de primeira, claro. Você, psicóloga, ela confia em você? Qual é a interação que você tem? Qual é a relação que você tem, né? Tem que ter todo um processo aí de intimidade. E aí eu vou trazer, inclusive, alguns, especificamente para psicólogos, tá? Alguns sinais de alerta. De início, eu vou trazer 5 sinais de alerta para vocês sobre como o uso de telas adoecidas, sobre o uso de telas na vida das crianças interfere de modo negativo, tá? Bora lá. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo para a gente pensar aqui. A criança reluta em sair de casa? Ela prefere ficar em casa? Por que ela prefere ficar em casa? Então, se você é terapeuta, começa a questionar qual o motivo, qual o sentido dela permanecer em casa. É o videogame? É Smart TV? É o quê? Tá? Então, questiona aí se a criança que você está atendendo, ela tem evitação para sair de casa, tá? Depois, a criança que você acompanha, ela começou a ganhar peso, de repente, sem nenhuma mudança na rotina alimentar, começou a ganhar peso, inclusive está sem energia. Ela, inclusive, tem falta de ar com frequência, ela fica cansada muito rapidamente. Porque esses 2 sinais de alerta que eu já estou passando podem representar, sim, que a família não percebeu que aquela criança tem dependência tecnológica, tá? E você, como está acompanhando essa criança, a ideia é que você tenha sensibilidade para fazer um bom diagnóstico, né? A criança, ela tem confiança física em si mesma? Como assim, Juliana? Ela tem uma percepção corporal, ela tem uma confiança de que ela consegue correr, entrar em algum tipo de atividade, algum tipo de brincadeira com colegas, com parceiros, com familiares. Ou ela sempre é aquela criança que nem se
experimenta fisicamente. Fique atento, porque isso acontece. Isso pode atravessar vários fenômenos e muito graves. Às vezes, questões inclusive de violência e abuso. Fiquem muito atentos, né? Muito atentos. Em 2011, eu atendi uma adolescente de 12 anos, né? Em que ela ficava muito tempo no computador. Nossa, ela construía, e era o videogame dela, era no computador, né? Ela construía cidades, ela gostava muito de jogar, né? The Sims, e aí de repente um dia ela chega totalmente assustada, dizendo que não vai mais jogar no videogame. Não vou mais jogar, não vou ficar mais online, né? De certo modo, ela interage com uma pessoa no jogo, uma pessoa consegue o contato, e uma pessoa foi extremamente abusiva, violenta. Era uma pessoa, inclusive, de idade avançada. Todos nós temos que estar muito atentos e jamais parar de estarmos nesse lugar de atenção e cuidado, zelo, intervenção. Né? Bom, me diga uma coisa, a criança que se acompanha, a família propõe atividades físicas? Se a família propõe, a criança não topa, porque nós temos duas realidades aqui. A família propõe atividade física, a criança não topa, opa, podem ter vários diagnósticos que atravessam esse cenário. Outro exemplo, a criança topa atividade física e a família não propõe, opa, outra conjuntura aí, tá? E aí, se a criança tem dificuldade de pegar no sono ou de acordar? Bom, pra gente fechar o momento de hoje, o que é que eu vou trazer para vocês, tá? De início, se você é psicólogo, se você é psicóloga, psicoterapeuta, Juliana, eu sou universitário de psicologia e estou procurando uma área para trabalhar. Venha, pense justamente em discutir cada vez as dependências tecnológicas, porque nós temos poucos profissionais qualificados no Brasil para trabalhar esse tema, né? Você vai ter desde o DSM ao CID para pensar, para ter base, vários estudos validados fora do país, dentro do Brasil, para fazer articulação inclusive de uso clínico, psicologia escolar, enfim, tá? Gente, mais uma vez eu digo, quem puder vai no feed, curte, compartilha, interage, nas caixinhas que eu fizer de questionamentos, vamos conversar nos stories, eu estou todo dia conversando com vocês, tudo de modo muito gratuito, os grupos de estudo, venham fazer parte da formação, vamos agitar esse espaço, vamos se apropriar desse lugar, tá? Então, bora lá! Se você é psicóloga, psicólogo, eu tenho algumas dicas para dar para vocês em relação a propostas interventivas diante do uso da dependência tecnológica, da vivência da dependência tecnológica. De início, descubra quanto tempo seu paciente fica inativo fisicamente. E descubra também quanto tempo seu cliente fica diante das telas. Faz isso numa tabela, num quadro. Tá? Pega uma folha A4, faz esse esquema, faz o cálculo das horas, você vai ter dados assustadores. A realidade nacional é assustadora do quanto de crianças e adolescentes estão ali cada vez mais usando telas, né? Socorro, obrigada, viu, pelo carinho. Nossa, obrigada. Estamos juntas com certeza para fazer essa articulação, né? Você vai precisar, inclusive, trazer a família, dependendo da idade, dependendo do contexto do seu cliente, para olhar para essa tabela, para olhar essa programação da vida do seu cliente. Ele é criança, então, pera lá, vem cá, família, né? Vem cá, família, porque a gente precisa trabalhar em relação ao abandono parental nas relações digitais, nos contextos digitais. As dependências tecnológicas geram sofrimento gravíssimo, né? E bora lá. Trabalhar com a família e o seu cliente, não é? O tédio, o tempo do vazio, o tempo da possibilidade de criar, não é? Do brincar ludicamente, porque é aí que ele desenvolve a capacidade, a elasticidade neuronal, não é? Para vir a tomar a iniciativa, a se experimentar diante de decisões, diante do medo, da insegurança. A criança precisa desse tempo. Ela precisa ter um tempo só dela, como qualquer ser humano, coisa que a nossa geração tem desaprendido a promover e as crianças nem têm mais experimentado. Isso tem sido um fenômeno violento e trágico
para as crianças, né? Bora lá. Indique também para a família atividades em grupo, para que a atividade em grupo ela venha promover um bem-estar coletivo, a interação. Inclusive que essa atividade ela ocupe um lugar especial. Não precisa ser forçar a barra para todo mundo, tá? Mas a ideia é que haja um enlace social daquela família. Só vai gerar vínculo a partir do engajamento familiar, ok? Olha que importante isso, tá? A atividade ela precisa ser, inclusive, aí tem alguns teóricos que falam da atividade compulsória. A atividade não é aquela coisa que a gente entende como menos importante. Tem gente que se você falar em lazer já acha que não é importante. É sim, é sim. Faz parte da sua saúde na vida, tá? E aí a atividade relacional, a atividade em grupo, a atividade familiar, ela deve estar na agenda da família, na agenda dessa criança, tá? De modo, inclusive, talvez para algumas famílias, sim, compulsoriamente. Ela deve estar ali. Faz parte, inclusive, da base das relações familiares. Sugiro, inclusive, que as famílias tenham e proponham atividades em lugares diferentes, em programações diferentes. É serra, é praia, é noite, é dia, é tarde. Que ela venha ocupar lugares, ocupar as cidades, espaços de sociabilidades públicas, né? Outro, a criança precisa do time do sono, mais uma vez trazendo esse lugar, desse momento especial enquanto um processo, tá? E, gente, por último, nenhuma tecnologia nos quartos da criança. A ideia é que não se tenha tecnologia no quarto das crianças. Para que no quarto das crianças ela venha brincar, ela venha dormir, mas que não necessariamente ela passe a madrugada jogando videogame. Bom, eu quero agradecer o carinho, eu quero chamar para todo mundo aqui que está gostando dessa discussão, participa, interage, curte, vai lá no feed, comenta, nos stories, vamos fazer essa mobilização. Gente, na minha bio, no link da minha bio, tem inclusive um projeto bem bacana, né? Tem a formação, né, clínica e profissional em dependências tecnológicas. Quem quiser chega lá, a gente está com inscrições abertas, tá? Outro aspecto significativo, quem quiser e-book, tem e-book gratuito lá, já é só baixar, é totalmente gratuito. Quem quiser fazer parte dos grupos de estudo, quem quiser chegar perto, estudar essa temática, conta comigo, tá bom? Curte, compartilha, vamos salvar, vamos discutir, vamos chamar mais pessoas para fazer essa discussão. Beijo em todo mundo que participou até aqui. Conto com vocês. E na próxima terça-feira a gente vai ter o 5º encontro, tá? A gente vai estudar sobre os vícios e usos adoecido e no que eu chamo de dependência tecnológica, tá? Beijos, conto com vocês. Cheiro grande, gente. Até a próxima. Beijo em todas, tá? Valeu, Davi. Davi ou David? Depois você me diz como é que eu chamo. Jennifer, Ana Thalita. Quando começar esse livro, a gente já começa outro aqui. Bora lá, vamos, meu povo, curtir, bora. Ler e praticar, né? Com certeza. Valeu, Socorro. Olha que bacana. Lé, Mara, Gabriela, Júlia. Beijo, gente. Viu? Tchau, tchau.